Bom dia, sétimo ano. Vamos começar mais uma aula de história. Hoje, antes de começar a falar sobre a economia da monarquia absolutista, nós vamos começar corrigindo os exercícios. Então, eu vou pedir para vocês abrirem a apostila lá na página 40. Nós vamos começar a correção do exercício 6. Ele pede para a gente diferenciar a monarquia absolutista de monarquia parlamentar. E eu trouxe aqui a resposta para vocês. Na monarquia absolutista, pessoal, o poder está concentrado na mão do rei, nós vimos. Não há um parlamento fixo, nós vimos isso também. Em monarquias absolutistas que vão ter parlamento, mas ele é transitório, né? As pessoas entram e saem dele, geralmente são nobres muito chegados ao rei. Só que esse parlamento também, se ele existe, ele não tem uma norma para seguir. Não existem leis para seguir, né? Quem faz a lei, o que prevalece é a vontade do rei. Já na monarquia parlamentar, a gente tem o rei com um poder bastante limitado, né? Em comparação com o absolutista. Às vezes esse rei só vai exercer uma figura social, ele não vai ter poder, né? A gente vai ver algumas monarquias parlamentares assim. E por último, na monarquia parlamentar, como já está no nome, né, o parlamento é quem faz as leis e vota nelas, né? Então, a figura do rei o poder e a figura do rei é bastante limitado numa monarquia parlamentar. A próxima questão, pessoal, é a questão 23. Ela está lá na página 48. Existe um texto para ser lido no início. E aí vem a pergunta. Sobre as monarquias absolutistas, podemos apontar que esse tipo de governo, e aí nós devemos ler todas as alternativas e assinalar a correta. A correta na questão da 23, pessoal, é a letra C, que diz o seguinte, né? Esse tipo de governo foi consolidado devido ao apoio da burguesia, que desejava uma unificação da economia para a prosperidade de seus negócios. Nós vimos, pessoal, que a burguesia apoiou o rei, né, principalmente com dinheiro, para que ele pudesse construir ali toda a estrutura dos seus governos absolutistas. E uma outra coisa que seria muito bom para a monarquia e para a burguesia, né, mas principalmente para a burguesia, seria a unificação da moeda, que nós vimos lá na aula passada, né? Os burgueses sofriam um pouco com a questão do período medieval, onde cada feudo tem o seu próprio peso, a sua própria medida, lembram? Do ano passado, nós vimos isso, sua própria moeda. Então, uma unificação, né, mesma moeda, mesmo peso e medida, essas coisas unificadas tornariam a economia bem mais fácil, né, de lidar para a burguesia. Continuando, pessoal, agora sim, vamos para a matéria. Hoje nós vamos falar sobre bases do absolutismo, a economia, tá? Aula 16, eu vou começar lá na página 36, então eu vou convidar vocês a abrirem nessa página. Vamos começar então. Pessoal, uma das principais características na economia é o chamado sistema econômico. E o sistema econômico do absolutismo, da monarquia absolutista, se chama mercantilismo. O mercantilismo, pessoal, ele vai ser o sistema econômico da vez, né? Da monarquia absolutista. Lembrando que o sistema econômico, ele varia de tipos de governo para tipos de governo, tá? Nós vamos ver mais para frente a mudança dessa mentalidade. E o mercantilismo, o que ele tem de interessante, pessoal? Esse sistema econômico é a característica mais forte do absolutismo, tá? É ele que vai ajudar a manter as ideias políticas do absolutismo. E no mercantilismo existe um conjunto de prática que nós chamamos de pilares do mercantilismo, né? As principais características. Lá na página 37 tem um quadro
para vocês com as 4 principais características e é sobre elas que nós vamos falar hoje. Então, nós vamos começar com a primeira característica, que é o metalismo. Pessoal, o metalismo nada mais é do que a inversão da ideia de riqueza. Na aula passada eu deixei bem claro para vocês, mas não custa relembrar, que o poder e a riqueza estavam muito atrelados à terra. E que de agora em diante a ideia de ser rico vai estar atrelada à ideia de possuir ouro ou metais preciosos de uma maneira geral, né? Ouro, prata, pedras preciosas. Então o metalismo é a ideia de que um país ele mede a sua riqueza a partir de quanto ouro ele tem. Então esse é o primeiro pilar, né? Acumular metais preciosos. O segundo pilar é a chamada balança comercial favorável. O que é isso, pessoal? Para que você consiga acumular dinheiro, nesse caso aqui o ouro era metal precioso, a gente precisa ter uma certa regrinha, né? Então vamos acumular riqueza de que maneira? Fazendo a balança comercial ficar favorável para o seu país. O que é isso, pessoal? Eu vendo mais do que eu compro, que assim eu garanto que a riqueza permaneça aqui no meu país, né? A ideia é essa. Para mim não ter dívida, bem simples, pessoal, para mim não ter dívida, eu preciso vender mais do que comprar mais. Tem que entrar mais dinheiro do que sair mais dinheiro. Essa é a balança comercial favorável. Imaginem uma balança de um lado você tem vender e do outro lado você tem comprar, né? Então, vender tem que estar no alto, comprar tem que estar no baixo. Por isso a gente chama de balança comercial favorável. Favorável para o seu país, claro. Né? O terceiro pilar, pessoal, é o pilar chamado protecionismo. O protecionismo, ele até parece ser difícil de entender, mas ele é um dos mais fáceis, né? Essa palavra protecionismo aí, você pode fazer a ligação dela com proteção. Bom, como assim, proteger o comércio nacional? Mas como assim? Então, eu não tenho que vender mais do que eu compro? Ah, tenho a balança comercial favorável, verdade. Então, mas o meu país precisa consumir produtos. Como é que eu faço, então, para que a balança comercial siga de maneira favorável? Eu exerço o protecionismo, eu vou proteger o meu comércio nacional. De que maneira, pessoal? Eu vou fazer com que os produtos de outros países custem mais caro. Então, eu aumento os impostos, como vocês estão vendo aí na tela, de produtos estrangeiros. Todo produtor estrangeiro vai ter o seu produto vendido no meu país. Ah, vai, mas ele vai ser mais caro do que aquele que eu produzo aqui. E aí, dessa maneira, eu garanto que a população consuma mais produtos nacionais e dessa maneira eu estou vendendo mais e comprando menos. A gente tem que pensar, pessoal, a nível mundial, de país, tá? Pensem de país para país, que é isso que a gente está vendo agora. Esse, pessoal, foi o terceiro pilar, né? Então, atrelem essa palavra protecionismo, o prefixo dela lá, ó, prote, com proteção. E aí vocês vão se lembrar facinho do que é o protecionismo. A última característica, pessoal, é a ideia da criação de colônias. Eu tenho que ter territórios coloniais. Para quê, pessoal? Qual é a ideia? A ideia é eu ter exclusividade de matéria-prima. Pensem comigo. Eu tenho que produzir, vamos voltar lá para a balança comercial. Eu tenho que produzir bastante produto dentro do meu país para dar conta do comércio, já que eu aumentei, né, o preço dos produtos estrangeiros. O que acontece, pessoal? Eu preciso de matéria-prima para fabricar esses produtos. E onde eu vou conseguir essa matéria-prima? Já que grande parte da matéria-prima é esgotável, né? Ela tem um fim. Eu vou procurar outros territórios para explorar. Só que não sou só eu que estou fazendo isso. Como a gente falou no início,
Nós estamos falando de características da monarquia absolutista e praticamente todo o país da Europa vai ser absolutista. Então, para que criar uma colônia para pegar matéria-prima? Eu posso simplesmente comprar. Então, pessoal, mas aí todo o país está vivendo na mesma ideia econômica que você. E aí vai entrar aquela lei do mercado, a de oferta e de procura. Então, quem pagar mais caro vai levar mais, certo? Eu faço então uma colônia, eu faço a criação de colônia para mim não ter que disputar matéria-prima com ninguém. Ou seja, eu vou ter a exclusividade da matéria-prima. Vocês já viram, e nós vamos rever e ver em outros países, que essa exclusividade de retirar os recursos de dentro das colônias vai ser excelente para manter o absolutismo monárquico, né? Outra questão, pessoal, obtendo aí um menor preço, então, na matéria-prima, a gente vai ter a balança comercial favorável sempre em nível bom, no nível bom, sempre vendendo mais. Outras coisas, pessoal, que vão acontecer dentro da criação da colônia, ou seja, outras razões para termos colônias, vai ser buscar metais preciosos. Porque o ouro é esgotável, né? Então, o ouro vai acabar nos países e aí eles vão ter que buscar em outros locais. Ou seja, eles vão ter mais riqueza, mais ouro. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aí no post dessa aula. Eu vou deixar aqui para vocês também o dever. Lembrando, é claro, que vocês podem entrar em contato comigo para tirar as dúvidas sobre essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais tarde. Tchau, tchau!